Olá Felipe, aqui é o Gabriel, sou tutor online no curso de MS Project. Estou aqui com o seu exercício E2, primeira correção gravada em vídeo do nosso curso, que vai se repetir semanalmente agora, certo? Sempre que você entregar os seus arquivos. Bom, estou com o seu arquivo, vamos gravar o vídeo fazendo algumas verificações. Apenas um recado antes, ao longo dessas correções gravadas em vídeo, nós vamos disponibilizar para você, na sua tela ou falando, uma sequência numérica, números que você deve anotar e depois responder para a gente via um exercício específico. A cada semana você vai encontrar abaixo do link para enviar o exercício da semana, o link para enviar os números da semana anterior, certo? Então, por exemplo, no campo, lá na área do Moodle, onde você deve enviar o exercício E3, logo abaixo você vai ver a opção de enviar a sequência numérica da correção do exercício E2, certo? Então, como primeiro número da sequência dessa correção, estou passando para você o número 75, ok? 75. Vou começar essa verificação dando uma olhada aqui no seu Tools Options, que é uma parte muito importante do início do projeto, onde você deve fazer essa configuração para que o project funcione de forma mais suave e sem que você se depare com surpresas indesejadas. A primeira coisa que eu percebo aqui é que você não desmarcou Show Project Summary Line, Summary Task. Essa linha 0, ela não deveria aparecer, ok? Aqui em Calculation, você fez as marcações corretas. Em Schedule, também, decimal, Fixed Duration, as 3 primeiras desmarcadas. Em Calendar, o calendário está respeitando o padrão que nós pedimos, com as datas, muito bem. E Save, você não optou por salvar automaticamente. Lembrando que caso você salve, você perde os undos, certo? Continuando essa verificação aqui em File Properties, você deveria ter preenchido melhor isso aqui. Aqui deveria constar o seu TAP, ok? Você deve copiar e colar mesmo, vai no Word, copia, cola e deixa o seu TAP aqui. Gerente, autor, nem sempre o autor é o gerente. Autor é o cara que está digitando, está na frente do teclado, e gerente é o cara que está mandando. No seu caso pode ser que seja os dois, certo? Bom, faça esse preenchimento pra gente. Ok. Eu vou abrir aqui. Tools, Options, View. Isso aqui desmarcado. Ok. Pronto, agora só. Eu não podia antes porque ia ficar sem nada e não ia ter como abrir. Bom, um problema que eu encontrei no seu arquivo logo antes de abrir, nós já podemos encontrar problemas. No seu caso, foi a nomeação do arquivo. O arquivo não deve se chamar E2, como o E3 não deve se chamar E3. Nós temos uma regra que deve ser seguida. No seu caso, o nome do arquivo deveria ser SCD F5910-005-E2. Actus, Consultoria e Desenvolvimento, turma F55 de 2010, né, 59ª turma do curso, no ano de 2010, 005 a sua matrícula nesse curso, e E2 porque, obviamente, é o exercício E2. Dessa forma fica muito mais fácil para que nós possamos identificar o seu arquivo misturado com o de outros alunos, por exemplo, e é bom também para gerar uma cultura de documentação de nomes com um significado mais palpável. Ok? Além disso, os modos e grupos também, e filtros e tabelas, também têm nome que deve ser respeitado. Por exemplo, o primeiro modo, ele é o PWM005EAP, estrutura analítica do projeto. Pode parecer bobo, mas é um padrão que nós seguimos e nós pedimos para você também fazer. Então, o que eu fiz aqui? View, Table, More Tables. Passo 1, EAP. Eu vou editar
primeiramente mostrar no menu, que nós pedimos para acontecer também. As informações aqui estão corretas, mas eu vou renomear para PWM 005 EAP estrutura analítica do projeto. Eu vou copiar isso, Ctrl C, isso aqui está tudo minúsculo, deveria ser maiúsculo. EAP PWM. Agora sim, vou copiar, porque não vou aplicar, porque aqui em More Views eu vou editar também o modo e dar o mesmo nome. Assim, as tabelas e os modos ficam com o mesmo nome, certo? Você criou o modo corretamente, modo Task Sheet, sem grupo, sem filtro, com a tabela certa, ok, e Close. Vou aplicar o modo novamente, e eu posso ver aqui na minha barra de ferramentas que eu estou com a tabela e o modo certo. Lembrando que você deveria ter feito uma barra de ferramentas assim, essa aqui é a minha, você deve fazer a sua. Clicando com o botão direito, Customize, Toolbar, Nova, vendo em comandos aqui do View e Table, certo? Então, Toolbar, cria uma nova, View, aqui no finalzinho tem View e Table, interessante para saber se nós estamos no modo certo. Também podemos mudar por aqui, mas por enquanto continue mudando dessa forma, indo nos comandos mais ortodoxos. Bom, dá uma olhada na sua EAP. Você tem na linha 1 o título, o nome do projeto, certo? Evento de iniciação. Você tem um marco de início e um marco de fim. É bom dizer início do projeto, porque caso você faça um mapa de marcos, por exemplo, do projeto, você teria vários inícios, vários com o mesmo nome. Não é bom ter várias linhas com o mesmo nome, certo? Pode gerar confusão. Por mais que nós tenhamos o código da EAP ou da ABS, né, e a própria ordem das linhas, isso pode gerar confusão mais na frente. Então, início do projeto, fim do projeto. Dentro de planejamento, nós temos outros produtos. Os nomes que você deu estão condizentes, que nós deveríamos encontrar. Em execução, nós temos aquisições e avaliação de pessoal. Talvez coubesse mais coisa dentro da sua EAP. Ela não está errada, né? Está, ao meu ver, simplificada. Porque se o projeto é pequeno, cabe um controle maior. Porque se o projeto é pequeno, geralmente ele dura pouco. Se ele dura pouco, qualquer atraso em erro relativo é um atraso grande, já que o tempo todo dele é também pouco tempo. Tá ok? E um maior controle nesse caso seria aumentar a quantidade de elementos da sua EAP, onde o trabalho, né? Lembrando que a sua EAP ela é todo o trabalho necessário para a execução do projeto, para o planejamento do projeto também. Detalhado, né? Partido e repartido. Então, um maior número de elementos facilitaria o controle. Então, talvez seja interessante você fazer isso, mas, enfim, errado não está. Caso queira continuar assim, tudo bem. Você poderia inserir, então, marcos intermediários, como o início das atividades, fim das atividades, no caso do início do planejamento das atividades, fim do planejamento das atividades, início da execução, avaliação de pessoal realizada, coisas dessa natureza. Ok? Vou passar para o seu próximo modo, aqui em View, More Views, View, More Views. Um outro problema também de não usar o nome correto é justamente eu não achar um modo, mas ele deve estar por aqui. Deve ser passo 2, né? Já que o primeiro era passo 1. Não estou achando o passo 2. Mas tem aqui um EAP.org que não é um modo comum. Não, esse é o terceiro. Eu vou procurar nas tabelas. Acho que existem menos tabelas do que modos. More Tables.
existe a tabela passo 2. Vamos editar a tabela passo 2 para que ela ganhe o nome correto, certo? Copiei e colei de uma outra fonte onde eu tenho o nome das tabelas. E verificando os elementos, nós temos ID, Indicator, WS, Name, Notes, Contact, que você deveria ter renomeado para dicionário BAP. Código BAP, EAP. Aqui em vez de número 1, no caso isso aqui você não precisaria colocar título, certo? Quando você renomeia o campo, existe diferença entre renomear o campo, um campo personalizável, como é o caso do texto 28, 29 e 30, certo? Existe uma diferença entre você renomear e você colocar o título. O título ele vale somente para a tabela, essa tabela especificamente. O nome, ele vai ser o nome padrão desse campo para todas as tabelas, certo? E inclusive aqui, em vez de nível 1, 2, 3, o nome deveria ser nível org 1, 2 e 3, certo? Mais uma vez, para evitar confusão, nós podemos ter outros tipos de níveis. Então, vou procurar mais uma vez o seu modo para a tabela que seria passo 2, que seria a 15. Talvez você tenha criado só um modo e mudado as tabelas. É comum, inclusive, isso acontecer, mas no nosso curso, mais uma vez, estou pedindo que você siga um padrão. O que eu estou querendo dizer é, voltando aqui para 05, se você faz isso, daqui vem para cá, funciona, certo? Você pode fazer isso, mudar de uma para a outra. Mas é muito melhor que você crie um modo para cada tabela. Como eu vou fazer agora, View, More Views, vou pegar o 005, vou editar, inserindo o nome que eu quero, escolhendo a tabela 15, sem grupo, sem filtro, aparecendo no menu. Ok, e aplico. Dessa forma eu fico mudando. Acho que eu fiz besteira. Vamos lá. More Views. Eu editei em vez de cancelar, desfazer. View, More Views. Em vez de copiar, não. Vamos lá, em vez de copiar eu editei. Mas eu vou colocar aqui 005, não, escrever tudo certo. Pronto, 005, 005, ok. Agora eu copio e faço isso aqui. E agora sim escolho a 15. Aqui está correto e posso inclusive aplicar. Dessa forma eu fico com as duas aqui, a 005 e a 015. Caso você deseje tirar os outros, é só lá em More Views, clicar na edição deles e desmarcar Show em Menu. Ok? Bom, selecionar todo mundo aqui e jogar para cá. No modo 005 nós tínhamos a criação da EAP. Né? Nós não precisávamos de mais nada além do campo name. Já no modo 15 nós estamos documentando essa EAP. Então nós temos o campo ID, que é o número dela, né, em ordem crescente aqui. Nós temos o campo Indicators, onde nós vamos encontrar ícones que sumarizam uma série de informações referentes a esse elemento da sua EAP. Nós temos o código da EAP, que é uma forma mais interessante de você tratar um elemento da sua EAP para evitar aquela confusão que eu estava dizendo. Em vez de falar, por exemplo, a fase 1 acabou, você pode dizer o elemento evento A.B.2.1 acabou, certo? Assim não existe dúvida, só existe um deles. Você configura esse WBS Code aqui em Project WBS definir código. Aqui você cria um prefixo e você diz como você quer que seja a sequência dessa estrutura. Okay? O padrão é número separado por ponto. Caso você não coloque nada, é número separado por ponto. Ok? Aqui também
em Project.bash, você vai ver renumerar. Que é interessante caso, que é comum, depois de copiar, pegar uma linha, jogar para baixo, para cima, para um lado ou para o outro, é comum esse WBS Code ficar um pouco embaralhado. Então você vai lá, renumera e renumera de todo mundo, colocando, né, na ordem certa. Bom, dicionário da EAP. Nós temos a documentação dos elementos da sua EAP. Dando um duplo clique aqui, vindo na aba Notes, eu vejo você escreveu alguma coisa aqui. A avaliação deverá ser conduzida desde a fase 1, avaliação importante para a definição do trainee. Enfim, deve ser aqui uma descrição, uma premissa. Nós podemos encontrar a estimativa de recursos, objetivo, descrição, premissas, restrições, basicamente todos os elementos que nós tínhamos no TAP, mais detalhados para cada um dos elementos especificamente da sua EAP. Okay? Esse campo Notes ele pode ser acessado pelo Notes, pela coluna Notes, mas não é interessante porque não permite pulo de linha, certo? Quebra de linha. Clicando 2 vezes vindo na aba Notes, clicando em Task Notes ou no ícone desse post-it amarelo, certo? Esse íconezinho, ou clicando 2 vezes na aba Notes ou na coluna. Na coluna ela está aqui só para mostrar que ela existe, mas nós não vamos tratar por aqui. Bom, responsável e nível org. Antes de mais nada, Tools, Customize, Fields, texto 28, 29 e 30. F2, nível, org1, nível, org2 e nível, org3. Ok? Já muda para cá. Você deveria ter incluído responsáveis e níveis organizacionais para todos os elementos da sua EAP, fora os marcos. Então, os produtos maiores, como planejamento, comunicação, eles devem sim ter esses elementos preenchidos. Tá certo? Você vai incluir também para as atividades, no E3, todos os elementos menos os marcos. Então, esses estão de fora, eu não vou preencher, eu vou copiar aqui. Cadê? Vou copiar só para o próximo modo ficar melhor. Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. E eu desfiz aqui, peraí. Copiar só esse. Certo? O fim do projeto e o início do projeto, eles ficam sem responsáveis. Eu poderia incluir um autofiltro e tirar, mas a gente vai falar disso mais na frente, melhor não confundir. E tirar todos os marcos do seu projeto para esse preenchimento ficar melhor. E depois verificar se todos estão preenchidos ou não. Mas vamos falar disso mais para frente, em outra correção. Bom, preenchimento dos níveis organizacionais feito. Vou passar para o próximo modo, que é aquele org-EAP que você fez. E na verdade é o PWM-25. Para fazer esse modo, você criou um grupo. Então, mais grupo, aqui, edito, primeiramente colocando o nome correto, aparecendo no menu, e o grupo foi criado corretamente. Então, nível org 1, 2 e 3, feito. Muito bem. As cores ficam a seu cargo, eu gosto de tons de azul, mas fica a seu critério. Fecho. Project, filtro, você também teve que fazer um filtro. Falando em filtro, anote por favor o número 60, o número 11 e o número 45. Porque eu esqueci de passar números para você. Filtro. Qual o filtro que você criou? Mas talvez não tenha feito o filtro. Se não fez o filtro, eu crio o filtro. É o filtro PWM aparecendo no menu, onde nós vamos tirar do grupo, do modo, todos os elementos que sejam marcos, de forma que ele não apareça desnecessariamente. Se os marcos não têm nível org
deve ser classificado quanto a nível org, então não precisa aparecer desse modo, certo? Para fazer isso, nós vamos usar o artifício de dizer que nós não queremos que apareça nada que tenha nível org 1 seja does not equal vazio, e nível org 2, nível org 2 também, e nível org 3 também. Ups. Peraí. Deixa eu tirar tudo, começar de novo. Does not equal, does not equal, does not equal. Aqui eu passo para 2, passo para 2, passo para 3. Aqui eu coloco um E e um E. Dois not equal também pode ser representado assim, tá bom? Igual assim, enfim. Operadores, lógico, matemáticos também funcionam. Para vazio, você não precisa fazer isso, certo? É só não escrever nada. Então, dessa forma, tudo que for igual a vazio, e for igual a vazio, e for igual a vazio, não vai aparecer. Então, show menu, ok. Vou fechar. View, more views. Ou então, clicando com o botão direito nessa parte azul, more views, org, edito, copio o nome, filtro. Escolho o filtro pertinente que eu criei aqui. Ok. Grupo. Grupo. Cadê o grupo? Aqui eu mudei o nome. Ok. E aplicar. E tá aqui em cima. Deixa eu tirar todo mundo. Então, como você tem vários níveis orgs 1, você tá dessa forma. Dentro da cúpula, nós temos divisões. Dentro da divisão, nós temos o agendamento, infraestrutura. Esses nomes que você deu aqui, eles devem ser setores da empresa, né? Então, divulgação, eventos, pelo agendamento, talvez seja o setor de agendamento de atividades. Tá, acho que eu entendi. Bom, então a sua correção, ela fica por aqui, ok? Vou pedir para finalizar que você anote o número 90, esse que está na tela, e a gente se encontra nas próximas correções. Por favor, respeite a nomeação, as regras de nomeação para os próximos exercícios.